Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Oi, gente! Estamos aqui no podcast do Economia Mainstream, hoje com o Felipe Campante. Felipe é economista pela UFRJ, mestre pela PUC-Rio e PhD pela Universidade de Harvard. É professor associado da Johns Hopkins University e pesquisador na National Bureau of Economic Research. Tem publicações em revistas científicas importantes da área de economia, como American Economic Review e a Quarterly Journal of Economics, além de menções importantes em jornais renomados como New York Times, Washington Post e The Economist. Suas áreas de pesquisa são economia política e desenvolvimento econômico. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Felipe e perguntar se ele quer adicionar alguma coisa nesse currículo incrível que ele tem a mais. Se ele tiver alguma coisa a mais, pode colocar aí na roda, vai ser muito bom. Não, prazer, Maria Luísa, prazer estar aqui com vocês. Já foi uma introdução generosa o suficiente, nada a acrescentar. Então, vamos seguir. Então, a gente estava falando, né, como suas áreas de pesquisa são a economia política e o desenvolvimento econômico. E a gente queria que você colocasse aqui, né, o que é a economia política exatamente, porque isso pode ser um termo bastante abstrato para muita gente, inclusive pessoas da economia, estudantes recentes, assim, que estão começando agora, né, o curso. Enfim, a gente quer saber quais são os métodos, as abordagens, os pressupostos e o que um aluno iniciante que está começando a estudar esse assunto deve aprender. É interessante a forma como você colocou, porque, em uma certa medida, é um termo, né, absolutamente descritivo, né? Economia política, tal como a gente usa nesse campo ao qual eu me associo, por assim dizer, é simplesmente, vamos dizer, da forma como eu descrevo muitas vezes para as pessoas até que não são da área, né? Quando me perguntam o que eu estudo e tal, eu falo assim, olha, é a área que está ali na fronteira entre a economia e a ciência política. Então, nesse sentido, a economia política é meio que botando junto esses dois termos de uma forma bastante descritiva, né? Agora, obviamente, o termo economia política, né, e a versão em inglês political economy, né, é um termo que tem historicamente, né, um significado não só distinto, mas também que foi meio que mudando ao longo do tempo, né? Vamos dizer, inicialmente, esse termo, né, political economy, economia política, era quase que uma descrição da economia enquanto campo do saber, né, quando estava se formando lá atrás, no século XIX. Então, né, tem muita gente na internet que advoga, inclusive, que não faz o menor sentido você separar a economia da política, que nasceu como economia política e tem que permanecer como economia política, né? Então, assim, nesse sentido, e isso ainda perdura, né? Uma das revistas mais importantes em economia, o Journal of Political Economy, né? Que não se especializa no campo de economia política, mas é uma herança desse uso tradicional do termo de economia política como uma descrição desse campo de estudo que depois a gente começou a chamar de economia, mas que já ilustra um pouco isso que você está dizendo, né? Essa ideia de que o estudo da economia não deve estar dissociado do estudo do contexto político. E eu acho que, fundamentalmente, essa, vamos dizer, recuperação moderna dentro do mainstream da profissão, né? Para usar o podcast é uma economia mainstream, né? Essa recuperação, e a gente pode entrar um pouco depois em termos de como isso se deu, etc., é realmente resgatar isso e falar assim, olha, não faz o menor sentido você pensar na economia e principalmente em termos de políticas públicas, né? De policy, como a gente diria em inglês, sem pensar nesse contexto político, de politics, né? Então, acho que para responder a sua pergunta também de o que um aluno precisa, ele precisa basicamente se interessar por isso. Eu acho que, fundamentalmente, uma pessoa, a meu ver, né, uma pessoa crescendo no Brasil, por exemplo, é muito difícil você não reconhecer isso, né? Não reconhecer que as políticas públicas estão, assim, direta e inevitavelmente... Economia e política são áreas que, assim, não podem ser dissociadas, Exatamente. né? É engraçado, porque a minha tese de TCC foi em economia política. Eu estudei comportamento de protestos aqui no Brasil. Estudei de 2013 a 2016,
justamente porque quando eu era mais nova, eu não entendia por que as pessoas iam para a rua protestar. Então, isso já é um começo de se tentar compreender política, o que faz alguém querer protestar, né? Então, isso é um objeto de estudo dentro da economia política, porque dentro da economia política, assim, pensando que levaria alguém a ir para a rua, protestar tem um custo alto em protestar, você está abrindo mão do seu tempo, que você poderia estar usando com outra coisa. Então, o que faz o brasileiro ficar tão irritado com o poder público a ponto dele ir para a rua para reivindicar direitos? Então, eu estudei justamente isso. Então, assim, dando um exemplo, por exemplo, do que poderia ser uma questão para a economia política, né? E também, eu acho que também está muito dentro do contexto, assim, como é que a gente vai mensurar as coisas? Porque a política é muito abstrata, né? Como é que a gente mensura comportamento? Eu usei, por exemplo, a frequência por determinadas palavras buscadas no Google. Usei a plataforma do Google Trends. Então, assim, o que eu acho muito interessante, nessa área, é que às vezes a gente tem que ser muito criativo para criar um trabalho empírico quantitativo, né? Porque nem tudo na economia política é fácil de ser mensurado, né? Eu acho que isso está relacionado também, acho que a um movimento ou uma tendência das últimas décadas já, dentro da economia como um todo, né? Nessa direção mais empírica, né? Que é exatamente essa ideia de que a economia, enquanto disciplina, está preocupada em entender como as coisas acontecem no mundo e de uma forma que você possa, como você colocou, mensurar e fazer afirmações, vamos dizer, quantitativas a respeito desses fenômenos sociais, né? Então, isso também é uma coisa que acho que é bem importante, e acho que dentro do campo de economia política também o campo ilustra essa tendência mais ampla dentro da economia, que é de ter se tornado mais e mais uma ciência social empírica, né? Onde a ideia não é simplesmente você tentar pensar ou modelar em abstrato como as coisas ocorrem, embora isso seja parte também, mas tentar olhar para os dados e ver quanto a gente pode entender e explicar as coisas que acontecem no mundo lá fora, né? Eu acho que isso é um elemento fundamental também. Eu acho que de novo, no ponto assim, o que o aluno precisa pensar, eu acho que é muito isso, realmente olhar para o mundo e falar assim, o que eu vejo aí fora que eu gostaria de entender melhor. Então, exatamente. A pesquisa, acho que é meio por aí, é isso. Assim, não, Isso. Entender por que isso aqui está acontecendo. Por que é assim e não de um outro jeito? Afinal de contas, tudo é política, né? E o brasileiro, assim, principalmente os mais... tudo é política e economia. Os brasileiros, eles vivem muito desconectados da realidade política e da realidade econômica do país, assim. Eu acho que ainda é um assunto bem nichado, sabe? Eu diria assim, você pode se desconectar da política, mas a política não se desconecta de você. Exatamente. Alguns dos meus trabalhos, na verdade, um pouco a lição que eu tirei de algumas coisas que eu estudei, é um pouco isso, assim, na verdade, muitas vezes a pessoa pode rejeitar, vamos dizer, a política e principalmente, vamos dizer, a política mainstream também, né, a política partidária e etc. Mas aquilo continua influenciando a sua vida, né? Então, aquilo acaba achando alguma forma de retornar. Então, é meio inescapável, assim. Você exatamente. Pode se achar, se sentir, se ver desconectado, mas isso não significa que aquilo não está influenciando diretamente a sua vida, e a sua própria desconexão impacta o que acontece naquela... Tem sempre alguém tomando decisões por você, e essas pessoas estão na política. Então, assim, as pessoas que estão na política estão interessadas em tomar decisões, e se você não está interessado em entender esse processo, né, então vai ter alguém que vai decidir por você tudo, né? Porque política é isso, é tomada de decisão. No final das contas, na ponta, política é tomada de decisão, né? Vamos seguir aqui para a segunda pergunta, então. Você poderia nos explicar como os economistas abordam esses temas, assim, o que eles têm a agregar nessa discussão, assim? Se você pudesse nomear aí um grande estudo dentro da economia política ou um grande objeto de estudo recente.
Olha, essa é uma pergunta interessante porque, principalmente em sendo, como eu estava descrevendo antes, um campo que está meio ali na fronteira entre economia e ciência política, é um campo fundamentalmente interdisciplinar, né? Então, a gente convive muito nesse espaço interdisciplinar, né? Com cientistas políticos, principalmente cientistas políticos, mas, assim, realmente é um campo bastante multidisciplinar. Aí, acho que a pergunta é relevante, um pouco assim, não. Então, o que os economistas estão trazendo para justificar ali a presença, né? E por que isso agrega valor. Eu acho que, de certa maneira, a economia é uma forma de você pensar o mundo, né? Que não é a única forma, mas é uma forma que eu acho que é bastante poderosa, né? E acho que tem uma descrição até clássica, vamos dizer, de economia, assim, o que é economia? A economia é o estudo de escolhas num ambiente de escassez, né? Como é que as pessoas escolhem quando os recursos são escassos, algo assim, né? Parafraseando. E acho que é um pouco isso, né? Fundamentalmente. Então, acho que é mais essa sensibilidade, né, que eu acho que os economistas trazem, diria até que mais do que necessariamente escolhas metodológicas mais específicas, né? Claro que a gente tem uma metodologia de pensar as coisas em termos de otimização, né, individual e equilíbrio, etc. Mas acho que fundamentalmente é um pouco essa forma de olhar para como as pessoas tomam decisões, e isso é o que torna a economia um pouco essa ciência social, um pouco imperialista, como o pessoal fala. Talvez Sim, que invade várias áreas, né? Porque, assim, acho que é importante a gente invadir com uma certa humildade, né? Sim, sempre acho que é uma das dificuldades também, que eu poderia colocar aqui. Mas, assim, eu estava organizando, né, as coisas do podcast e tal, e aí esse tema, economia política, e sabendo que essa formação também está em desenvolvimento econômico, esse tema me fez recordar aquele livro muito famoso, né, Por que as Nações Fracassam. É um livro clássico na economia que vai colocar aí no debate a questão das instituições, mas, assim, é um livro que eu acho que atravessa essa questão da economia política e fica aí de referência para quem está escutando a gente, porque a grande questão do livro é como é que os países se desenvolvem, porque eles têm desenvolvimentos diferentes. E várias teses surgem daí, né? E aí eles tentam realmente colocar, o desenvolvimento diferente entre países se dá por culturas diferentes, se dá por religiões diferentes, né? Se dá por climas diferentes. Só que todas essas teses, elas acabaram caindo por terra. E aí eu pensei que talvez a economia política estivesse nessa área de tentar entender qual é o papel, por exemplo, da religião para se compreender o desenvolvimento de um país, se isso de fato cai por terra, se isso de fato é assim que acontece, porque, na minha opinião, eu acho que é uma forçação de barra. Eu acho que a gente tem que estudar a religião e a cultura de um povo para entender a vida econômica de um povo, como ele se organiza em termos de trocas, né? O que ele compra, o que ele deixa de comprar. Tudo isso está refletindo uma cultura, tudo isso está refletindo, de uma certa forma, uma religião, concorda? Também. Eu concordo, eu acho que, assim, até eu diria que talvez, assim, dizer que essas explicações caíram por terra seria talvez não a forma mais frutífera, talvez, de olhar para todas essas questões, né? Eu acho que, de fato, toda essa agenda de pesquisa, né, que você se refere, que esse livro Por que as Nações Fracassam, né, vamos dizer, um resumo um pouco dessa agenda, eu acho que ilustra bem as literaturas, eu diria, que estão um pouco nesse campo, e a riqueza, inclusive, assim, da economia política, porque a economia política está estudando o papel das instituições, né, que é o que o Daron Acemoglu e o Jim Robinson são os autores, né, são, de certa forma, alguns dos exponentes mais assim, destacados, né, mas também está olhando para questões de cultura, também está olhando para questões de como é que, vamos dizer, normas evoluem, né, atitudes. Religião, acho que é um exemplo um pouco disso, né? Como é que todas essas forças sociais, como elas evoluem, como elas respondem ao ambiente econômico, como elas condicionam o ambiente econômico, traz um pouco a riqueza desse campo, que é abarcar tudo isso, né? Então, você pode estudar o papel de vamos dizer, instituições políticas mais específicas, de constituições ou sistemas políticos, ou o que seja, mas também o papel de religião, também o papel de estudos culturais e etc. E eu, particularmente, tendo um cérebro meio eclético, eu acabo me interessando por diversas coisas
indo da religião até o futebol, sei lá, porque eu acho que são coisas que fazem parte da vida social e que ajudam a gente a entender como as coisas acontecem da forma que elas acontecem. E assim, convenhamos, assim, eu acho muito difícil você tentar excluir, por exemplo, a influência da cultura e da religião nas instituições. Eu acho que, na realidade, as instituições, de uma certa forma, elas estão refletindo uma cultura também, né? Tanto que, assim, a gente vai falar que, inclusive, é o próximo tema, a próxima questão que eu queria colocar aqui, eu já vou aproveitar o gancho para colocar aqui para você, a questão do patrimonialismo, né? Que assim, pensando aqui junto com a galera do Economia Mainstream, a gente chegou numa conclusão de que o patrimonialismo poderia ser um objeto de estudo da economia política, né? O que é o patrimonialismo? É a confusão público-privada, ou seja, a ideia de que a nossa classe política, de que as pessoas que estão no poder, elas não têm tanta cautela ao lidar com a coisa pública. E aí existe uma confusão entre o que é meu e o que é do coletivo. Então, é mais ou menos a ideia de que, por exemplo, Bolsonaro foi o auge do patrimonialismo no Brasil, com aquela matéria que saiu no Metrópole sobre o que aconteceu com o Palácio do Planalto, né, quando ele saiu. Enfim, ele pegou as coisas da cozinha. Teve até uma história que bombou na internet falando que a Michelle tinha recolhido até as moedas do laguinho lá, que tem as carpas. Enfim, aquilo ali é patrimônio público, né? Então, assim, é a ideia de que a gente não sabe distinguir bem a coisa pública da coisa privada. E isso cria instituições muito, muito específicas. Se você tem essa prática cultural, né, isso cria instituições muito específicas. Então, assim, você pode falar um pouco sobre isso, né? Se existem estudos já dentro desse ramo para tentar se combater isso, ou se existem estudos que analisam essa questão, essa peculiaridade do ambiente político nacional, e quais são as consequências econômicas disso para a gente, se isso atrasa desenvolvimento, né, se isso tem custos econômicos muito elevados para a gente enquanto nação. Olha, eu acho que, de novo, acho que ilustra bem um pouco, como eu acho que é a forma mais, talvez, produtiva assim, de pensar nessas coisas, é que você não tem uma direção de causalidade única, né? Indo, vamos dizer, se a gente pensar nisso, desse traço cultural de como é que você enxerga o que é público versus o que é privado, etc. Isso determinando instituições, desenvolvimento sendo meio que uma consequência disso, né? Tudo isso está sendo determinado em conjunto, né? E, obviamente, aí quando você pode pensar nisso, né, de uma forma abstrata, né? Mas na hora de você aí tentar trazer isso para o âmbito empírico, né? Então, vamos tentar entender qual que é o impacto disso no desenvolvimento econômico, etc. Aí você precisa pensar em como é que você vai obter variação empírica para poder estudar essas coisas. Uhum. Né? Então, por exemplo, acho que toda essa ideia de como é que as pessoas veem essa ética pública versus privada, etc., tem toda essa literatura, que a gente chama de economia da cultura, assim, né, que é um dos subcampos dentro da economia política, um dos mais vibrantes, eu diria, no momento, que é olhando... E isso vem pegando uma literatura que vem da ciência política, da sociologia, que é olhando coisas como, por exemplo, um conceito cientista social chamado Banfield, lá nos anos 50, ele cunhou como o familismo amoral, né? A ideia de que você tem determinados casos, uma atitude no qual assim, é um pouco, não, para os meus tudo, isso, né? E para os demais nada ou a lei, né? Um pouco essa ideia. E aí você fala assim, não, então o que esse cientista social lá nos anos 50 observou, assim, estudando, isso é um estudo antropológico mesmo, dentro de pequenos vilarejos na Itália, notando isso, falando assim, e tentando explorar como é que isso teria um impacto no desenvolvimento. E você olha assim, não, e na verdade, mesmo aqui dentro da Itália, você tem uma variação na presença dessas normas, né, vamos dizer, vamos chamar dessa confusão aí entre público e privado. São várias manifestações, é isso que você está querendo dizer. Aí tem uma dificuldade de mensurar, é isso? Tem uma dificuldade de tornar quantitativo? Diferentes lugares demonstram esse tipo em graus diferentes. Uhum. E isso varia sistematicamente. Então, no caso, por exemplo, na Itália, famosamente assim, não, no sul da Itália você vê mais isso.
E aí você, então, tem uma hipótese. Será que isso ajuda a explicar por que o sul da Itália é menos desenvolvido do que o norte da Itália? Entendi. E aí você pensa, bom, mas o que determina isso? E aí você tem várias hipóteses, assim, não, porque historicamente o sul e o norte da Itália se desenvolveram de uma forma diferente. No norte você tinha essas cidades-estado, no sul, né? E aí isso pode ter... Assim, então, isso acho que ajuda a ilustrar um pouco como é que você consegue tentar pensar essas coisas com essa ideia de não, vamos entender se elas importam, vamos entender de onde elas vêm, e aí que entra o trabalho e a criatividade que você estava falando antes, de tentar mensurar e identificar situações em que você possa fazer um argumento de que uma determinada coisa está causando uma outra coisa, né? Então, acho que na realidade é uma coisa entremeada, né? São várias influências ao mesmo tempo. Exatamente. Então é muito difícil você falar, não, o nosso subdesenvolvimentismo, utilizando esse termo, é causado pelo patrimonialismo. Não tem como a gente, assim, do ponto de vista estrito, do ponto de vista estatístico, isso é difícil de mensurar, você não vai ter, o patrimonialismo explica cerca de 60% do subdesenvolvimentismo do Brasil. Isso é uma coisa muito, esse número é muito difícil da gente chegar, né? É mais complicado, mas não significa que você não possa fazer afirmações causais e quantitativas a respeito dessas coisas. Você pode olhar e falar assim, não, então, a gente vai tentar identificar aqui uma situação que pode vir da história, né? Então, determinados episódios históricos que criaram algum tipo de variação. Por exemplo, então aqui você vê que imigrantes vindos de determinados lugares acabaram indo para outros lugares, então você tem variação de onde vêm as pessoas que vieram a povoar diferentes partes do Brasil ou dos Estados Unidos, ou o que seja, e isso, essas pessoas podem estar trazendo diferentes visões culturais, e isso a gente pode olhar, então, as diferenças de desenvolvimento econômico entre diferentes localidades nos Estados Unidos ou no Brasil, etc., e tentar fazer essa conexão causal com a origem das populações que vieram a... Então, todo o desafio da pesquisa, né, tal como ela acho que ocorre hoje em dia, assim, em grande parte isso, é você tentar identificar situações e exemplos e episódios que te permitam fazer esse tipo de afirmação causal e falar assim, não, isso aqui a gente pode dizer assim, isso tem um impacto que é significativo do ponto de vista, né, da magnitude, etc. Então, acho que um dos grandes avanços recentes, por assim dizer, é a gente ser capaz de fazer esse tipo de afirmação sem falar assim, não, é muito complexo, é muito complicado, então a gente só vai aqui falar sobre isso, mas sem muita ambição em termos de algo mais específico. Eu acho que a aventura é exatamente... Tentar realmente chegar no número, né? Que a gente consiga entender, em termos quantitativos, o tanto que esse comportamento cultural, essa norma social, essa cultura compartilhada socialmente determina em que nível, né? Isso determina a nossa situação em termos de desenvolvimento, né? Acho que é a coisa mais bonita da economia política, na minha opinião, assim, porque isso é uma resposta muito forte, assim, porque aí a gente tem aonde atacar, né? Se o problema é o patrimonialismo, se ele explica bastante da nossa situação hoje em termos de país emergente, país subdesenvolvido, então a gente precisa em quê? Focar em quê? Política pública para a educação, né? Tentar ensinar as próximas gerações sobre política, sobre o valor da coisa pública, sobre o coletivo, que aí a gente pensa em termos de solução, entendeu? Isso também é um tema de estudo, né? Quer dizer, você tentar avaliar, pensar em intervenções de política pública e avaliar a efetividade ou não dessas intervenções, né? Assim, não, então, educar, mas o que exatamente? Então, será que você muda o currículo nas escolas? Sim. Bom, será que a gente consegue entender qual o impacto de mudar o currículo nas escolas sobre a forma como as pessoas veem o mundo e o que quer que seja? E existem estudos sobre isso. Quais são os elementos que ajudam a gente a entender como determinadas normas culturais surgem, como elas se mantêm, como elas podem mudar,
E tudo isso são objetos de estudo que têm sido encarados aí pelos economistas e pela economia política. Então, seguindo nessa história de patrimonialismo, corrupção, né, tudo isso sendo objeto de estudo da economia política, a gente sabe que você é autor de um paper, aqui eu escrevi o nome do paper aqui, Capitais Isoladas, Responsabilização e Corrupção, Evidências dos Estados nos Estados Unidos. Acho que consegui falar aqui. Esse paper ele vai falar justamente sobre essa questão de como alguns estados que são afastados dos centros urbanos, eles tendem a ter mais dificuldade no combate à corrupção. Apresentam práticas corruptas mais frequentemente, né? Tem menor responsabilização e uma pior provisão de serviços públicos. E aqui no Brasil a gente tem a famosa expressão Brasília, a ilha da fantasia. Então, a gente queria saber, primeiro, qual é a lógica desse argumento, assim, como é que essa causalidade, assim, essa correlação, diria, se explica, né? Por que o estar afastado de centros urbanos torna alguns estados mais suscetíveis à corrupção? Como vocês construíram essa metodologia? Como é que vocês chegaram nessa conclusão? Não, acho que esse é um dos meus temas favoritos, uma obsessão pessoal. Porque, na verdade, ilustra um pouco o que eu acho legal, assim, de economia enquanto profissão, na verdade. Acho que ciência social, que assim, é uma curiosidade que eu tinha, assim, de criança, literalmente. Já contei essa história, costumo contar, porque realmente acho que ilustra um pouco isso, até o pessoal que está começando a estudar economia, e muitas vezes eu acho que ele pode pensar, não, mas economia é uma coisa meio abstrata, e eu sempre procuro colocar isso, de que, na verdade, realmente te ajuda a entender coisas que você acha que você quer entender no mundo, assim, né? Sim, então, economia abriu minha cabeça, assim, eu terminei a graduação, eu sofri a graduação inteira, né? Não vou te mentir, não é uma coisa fácil, você tem que ter uma maturidade para entender o negócio, que o negócio é legal. E aí, quando você termina a graduação, que as coisas vão dando uns pimpolhos na cabeça, dá umas luzes, você fica, gente, como é que as pessoas vivem sem estudar economia? Tipo assim, é uma coisa assim que abre a sua cabeça de uma forma. O nível de abstração que você sai da graduação já é muito alto. E a compreensão que você tem do mundo que você vive é muito, assim, é um prazer muito grande, assim, sabe? Entender o mundo que a gente vive. Eu acho que essa é a grande missão da economia, né? Fazer a gente entender as coisas, né? Por que as coisas são do jeito que são. Exatamente. Ou pelo menos tentar fazer a gente entender. Então, acho que isso, para mim, dentro da minha pesquisa, acho que é o que ilustra essa de forma mais clara, porque é realmente uma coisa que eu tinha de criança, por causa de Brasília. Né? Isso que você falou de Ilha da Fantasia e tal. E eu nasci e cresci no Rio, talvez o pessoal já tenha notado pelo meu sotaque. E lembro, assim, de criança, sei lá, minha mãe, não, porque esses políticos lá em Brasília fazem isso porque estão lá, se estivessem aqui, o povo ia estar aí dando calor neles ali, né? Tinha isso, assim, como quase como um fato, assim, não, realmente, lá Brasília era da fantasia e tal, mas assim, você pensa assim, mas por quê? Como? Como é que funciona isso? Né? E aí, aí isso já, quando eu estava no doutorado e tal, não, vamos tentar olhar para ver se tem essa relação aí entre essas capitais mais isoladas e essa falta de accountability, essa palavra difícil de traduzir, você falou responsabilização, né? Complicado. Prestação de contas, né? Então, os políticos, basicamente, assim, sendo capazes, podendo aprontar mais porque estão isolados. Como é que funciona isso? Aí a gente resolveu, eu e um amigo, né, do doutorado, que até hoje a gente trabalha junto, inclusive nessa agenda aqui, falou assim, não, você tem uma variação nisso nos Estados Unidos, né, entre diferentes estados. E você tem essa ideia que eu trazia de Brasília, nos Estados Unidos também há essa ideia de que a capital, quando fica mais lá longe, aí o negócio fica meio, né? E aí qual era a ideia que as pessoas falam assim? Não, porque o ditado americano, assim, out of sight, out of mind, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Assim, você está lá longe, você não acompanha, então aí os políticos conseguem fazer as coisas mais. Então a gente foi estudar isso e olhar assim, não, então como é que isso funcionaria, né? A gente, acho que, como é que as pessoas acompanham? Eu falei, já acompanham pela mídia, né?
e nos Estados Unidos, principalmente, os jornais, né? Essa política local é muito, tradicionalmente, os jornais impressos e tal. A gente falou assim, não, então vamos olhar, ver a cobertura da mídia, se a cobertura é mais intensa, se os leitores do jornal estão mais próximos da capital do estado, etc. E, dessa maneira, vamos dizer assim, quantificando os canais pelos quais isso poderia ter lugar. Mas pensa o seguinte, irmão, como é que você vai fazer uma afirmação de que o isolamento está causando essa degradação em termos de corrupção, etc., né? Porque está tudo isso sendo determinado ao mesmo tempo. Os lugares que acabam escolhendo uma capital mais isolada, eles são diferentes em outras maneiras, etc. Então, aí que você tem que pensar, não, o que a gente pode tentar identificar que aumenta a chance de um estado ter uma capital mais isolada, mas que é meio que aleatório, assim, né? Então, a gente foi lá na história de como essas capitais foram designadas nos Estados Unidos, que é bem interessante, os pais da pátria aqui dos Estados Unidos estavam falando sobre isso, etc. E falou assim, não, na verdade, existe uma tendência para essas capitais estarem localizadas em pontos mais centrais, geograficamente, etc. Então, a gente usa isso como uma forma de fazer, então, essa afirmação causal. Então, a gente mostra que os estados onde a capital é mais isolada, usando essa variação inspirada pelos registros históricos, etc., tem mais corrupção hoje em dia, mostrando também que a cobertura de mídia responde a isso, e aí a gente mostra que os eleitores são menos informados quando eles estão mais distantes, etc., traçando mapeando isso, né? Então tem um componente histórico, historicamente se deu dessa forma, existe um processo histórico que demonstra que as capitais que estão mais isoladas tendem a ser mais corruptas, e existe uma questão de informacional, né? Existe uma escassez de informação, como se nessas capitais mais isoladas a informação não chegasse de forma, assim, nunca chega de forma perfeita, mas o que eu quero dizer, assim, lá é mais vulnerável a essa questão informacional. Isso, então você exatamente. tem menos acesso à informação, você tem, no caso, pessoas que estão menos antenadas com as questões políticas, né? Existe uma alienação maior nesse sentido. Isso é importante porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas hoje em dia acabou esse negócio, está longe, porque muitas vezes até o pessoal de Brasília fica meio, quando você fala, não, porque Brasília enfim, uma capital isolada tem esse impacto, e o pessoal fica meio, não, parece que você está falando mal de Brasília, né? Não, mas não é mais isolada, porque é uma cidade grande, e hoje em dia não tem mais isso, porque as tecnologias... E acho que aí você tem que entender, não, mas por que existe esse déficit informacional? Não é só uma questão de vamos dizer, de oferta de informação, é uma questão de demanda também de informação, né? Acho que a pessoa, nem sempre, nem todo mundo se interessa por notícia, mas todo mundo se interessa por fofoca. E na capital, notícia política é mais da natureza, assim, de fofoca, né? Não, porque, pô, meu filho vai na escola com o filho do político que está envolvido nesse escândalo. Eu sei disso porque agora eu moro aqui na capital dos Estados Unidos, em Washington, e você sente isso, assim. Mas um pouco aí você vai tentando entender esses mecanismos. E aí a gente... esse é um paper, né, olhando para os Estados Unidos, mas a gente tem outro paper olhando para diversos países, né? E aí olhando para outros mecanismos também, que é um pouco mais essa ideia do calor das ruas, né? De que, vamos dizer, você tem um protesto na capital, ele tem um impacto diferente de um protesto que ocorre, e especialmente em lugares onde talvez essa pressão das ruas seja uma parte mais importante do accountability, assim, né? Que os políticos enfrentam, né? Então a gente mostra isso num outro artigo. Agora, esse outro artigo também mostra o seguinte, que tem um outro lado dessa moeda aí, que é esse tipo de accountability, né, da pressão das ruas e tal, tem um custo, né, em termos de instabilidade política, etc. Então você tem um pouco esses dois lados ali, né? O isolamento da capital tem um efeito negativo sobre a qualidade, né, em termos de corrupção, etc. Mas também pode trazer determinados benefícios em termos de estabilidade política. Então, acho que, vamos dizer, para entender Brasília, você tem que olhar para tudo isso. Até porque Brasília não é exatamente uma cidade pequena, né? Uma capital. É como você mesmo falou, né? Brasília não é exatamente um lugar isolado, assim. Eu não
não acharia... Brasília é diferente de Rio e São Paulo, mas também não dá para falar que é uma cidade do interior, assim, posso estar errada, mas... Não, assim, certamente, é uma cidade, hoje em dia é uma cidade grande, o fato, acho que é interessante até pensar nessa dinâmica de, as capitais no Brasil, elas tendem, mesmo as capitais estaduais, são cidades grandes, o fato de serem capitais as torna grandes, que acho que diz alguma coisa a respeito do papel do governo no Brasil, etc. Mas acho que Brasília é uma cidade grande, etc., mas continua afastada relativamente aonde a população do Brasil está, né? Se você olhar um mapa de densidade populacional no Brasil, você vai ver claramente que a população do Brasil continua no litoral. E, obviamente, hoje menos concentrada no litoral do que era, em parte por conta de Brasília, mas ainda é uma capital isolada nesse sentido de estar distante dos centros populacionais, de onde a população do Brasil está. Aí o pessoal vai dizer, não, mas Brasília, acho que é a terceira cidade do Brasil, a área metropolitana está por aí, né? Lá, quarta, quinta, assim, mas continua estando distante de onde a maioria da população do Brasil está. Então, ela continua, obviamente, que isso é dinâmico e muda, mas ela não deixou de ser uma capital isolada nesse sentido, assim. Assim como Washington D.C. está nos grandes, é menos isolada do que Brasília em termos de, mas não é Nova York. Não é Nova York. Não é Los Angeles, não é. Então, assim, isso continua tendo algum impacto. Mas, enfim, se me deixar falando de capitais, aí eu vou embora. Só para fechar esse ponto, então, assim, esses resultados, eles não podem ser generalizados para o caso brasileiro, né? Vai cair mais uma vez naquele lugar que a economia sempre coloca a gente, de um certo pragmatismo. Você vai ter que analisar o lugar que você se propõe a analisar. Tipo, assim, a gente está sempre tentando buscar resultados que possam ser generalizáveis, mas isso é bem controverso e bem difícil, né? Porque a gente está lidando com sociedade. Então, é muito difícil a gente ter uma coisa que é replicável. Mas eu acho, isso é uma questão muito importante, que a gente, no jargão, a gente fala a questão da validade externa, né? Quando você está fazendo um estudo empírico, você tem a questão da validade interna, quer dizer, interna em relação ao estudo, se aquilo que você está estimando ali de fato é o objeto que você quer identificar, e você tem essa validade externa, que é assim, não, quanto isso se aplica a um contexto diferente. Aí eu acho que a gente precisa ter humildade, mas não, vamos dizer, uma abordagem nihilista que fala assim, não, então a gente não pode falar nada, porque é diferente. Não. Sim. Eu sempre falo isso muito para os meus alunos, falo assim, você não pode dizer assim, não, mas isso aí não se aplica ao caso tal porque foi estudado num caso diferente. Não, você tem que pensar, e aí que é importante você entender os mecanismos, né? Para falar assim, não, em que medida esse mecanismo poderia estar presente no Brasil também? Ou onde quer que seja, né? Então, é fundamental, acho que esse ponto que você está falando, que você não pode transportar isso de uma forma acrítica, né? Você tem que ter essa humildade, mas é útil. Você consegue... útil. Te ajuda a entender outros contextos, mas desde que você tenha essa... Te dá um ponto de partida, né? Exatamente. Você procura uma inspiração para tentar adaptar para o contexto que você quer estudar. Política pública é feita dessa forma, legislação é feita dessa forma. Então, professor, você tem um trabalho, né, que fala sobre a relação entre o futebol e a redução da violência étnica na África. Chama Building Nations Through Shared Experiences, Evidence from African Football. E nesse estudo, você fala que, na realidade, o sucesso do futebol parece diminuir a violência étnica na África e aumentar a sensação de identidade nacional. Então, você pode falar um pouquinho pra gente sobre como você chegou nesse resultado, quais os métodos que você utilizou, e como, assim, a gente pode fazer essa relação entre aumento da identidade nacional e o futebol, redução da violência e o futebol? Isso acho que ilustra um pouco, quer dizer, a forma como a gente chegou nessa questão, né? Ilustra um pouco aquilo que eu estava falando antes, assim, em termos de tentar entender coisas que a gente acha interessante e tentar encontrar maneiras de estudar esses fenômenos de uma forma que a gente possa fazer, né, argumentos assim, causais, né, de que determinados
fenômenos sejam afetados por outras coisas que a gente observa. E, obviamente, eu me interesso bastante por futebol, e os meus coautores nesse artigo também, mas a gente queria, na verdade, tentar entender e usar o futebol como uma janela para entender uma questão mais ampla, sem negar a importância intrínseca do futebol, mas que é a questão dessa coisa de identidade e como ela pode mudar, né? Que a gente muitas vezes pensa coisas como identidade étnica versus nacional, que é uma coisa muito importante em diversos lugares do mundo, né? E muito atual em vários lugares, né? A gente muitas vezes pensa nessas coisas como sendo resultado de processos históricos e quase que meio que imutáveis ou muito difíceis de mudar, mas, na verdade, se a gente para e pensa um pouquinho, né, todos nós temos muitas identidades diferentes que a gente tem dentro de nós, e qual que vai mais para a superfície é uma coisa que pode mudar, né? E o futebol, a gente, né, até pensando como brasileiro, é uma coisa que faz muito parte da nossa identidade nacional, né, e torcer para a seleção, etc. Então, essa ideia de que o esporte pode servir esse papel é muito intuitiva. E a gente vê exemplos por aí, vamos dizer, de uma forma mais anedótica, né? Então, como é que a gente pode olhar para isso e tentar ver se, de fato, o esporte, o futebol, no caso, está causando esse efeito na identidade das pessoas, né? Porque não basta dizer assim, não, a gente viu uma vitória aqui e aí a gente vê um patriotismo mais exacerbado, porque essas coisas podem estar sendo causadas por outros fenômenos, e então a gente tem esse problema de identificação. Então, o que a gente faz ali naquele paper? A gente olha, bom, você tem vários episódios, né, de eventos futebolísticos acontecendo, e a gente foca na África, porque essa questão de identidade étnica lá é muito forte, e o futebol é muito forte lá, né, um dos lugares onde o futebol é mais popular em todo o mundo. A gente olha, bom, como é que a gente pode tentar olhar o efeito de eventos futebolísticos sobre essa identidade nacional? A gente olha, bom, tem pesquisas que são feitas de forma recorrente, no caso, por exemplo, o Afrobarômetro, né, que é uma pesquisa que é feita há muitos anos e que pergunta sobre identidade nacional e identidade étnica. E a gente olha, bom, conforme essas entrevistas estão sendo conduzidas, muitas vezes vai acontecer um jogo de futebol ali no meio do período em que a pesquisa está em campo. Então, a gente pode comparar pessoas que foram entrevistadas logo antes versus logo depois de um evento, de um jogo de futebol, e ver se existe uma diferença nessas respostas em função da pessoa ser entrevistada antes ou depois. E o que a gente acha ali, primeiramente, é que pessoas entrevistadas logo depois de uma vitória da seleção nacional tem uma probabilidade maior de responder que elas se identificam com o país e não com a etnia delas, né? E também existe uma probabilidade maior de elas dizerem que elas têm um nível de confiança mais elevado em pessoas de outras etnias vis-à-vis aquelas pessoas que foram entrevistadas antes das partidas, né? Então, a gente pode olhar e falar assim, bom, isso sugere um efeito causal dessas vitórias no futebol sobre essa identificação nacional. Então, esse é o primeiro ponto que a gente faz. Em seguida, a gente fala, bom, será que a gente pode encontrar um efeito sobre algum fenômeno mais, até mesmo importante ou maior, né, do ponto de vista social? E aí a gente olha para essa questão da violência étnica, né, e do conflito étnico. E aí a gente faz um experimento olha para um experimento natural um pouco diferente. Uma partida da seleção pode não ser necessariamente tão importante para gerar um efeito dessa natureza. Aí o que a gente faz é olhar para uma vitória mais importante, que é uma classificação para uma competição mais importante, uma Copa do Mundo ou uma Copa Africana de Nações, que nos dá mais eventos, no caso, né? E aí, como é que a gente vai tentar fazer esse argumento causal? A gente olha países que estão indo para a última rodada das eliminatórias com chances de se classificar para a competição, e aí a gente compara os países que se classificaram versus os que não se classificaram nessa rodada final. E o argumento aqui é que quem ganhou, quem perdeu, quem empatou é uma coisa mais aleatória, então a comparação entre esses dois grupos, né, pode ter uma interpretação causal porque eles são aleatoriamente determinados. E a gente encontra que os países que se classificaram por pouco, né, têm uma redução no conflito comparados a esses países que deixaram de se classificar por pouco, né? Mostrando que esse fenômeno
do impacto do futebol na percepção de identidade, etc., tem um efeito mais amplo, mais profundo, que é esse de redução no conflito étnico. Muito interessante. Nossa, muito legal essa pesquisa. Basicamente é um tratamento de amostras, né? Um controle antes e depois. Você analisa as pessoas, a opinião das pessoas no antes e depois analisa a opinião das pessoas no depois delas viverem uma vitória, né? Uma conquista. Enfim, isso é muito interessante, uma experimentação econômica bem legal, assim, e serve de inspiração para quem está nos escutando aí, né? Se você tiver alguma tese que esse método científico se encaixa, né? É um método científico bastante utilizado na economia atualmente, né? Tem um nome, acho que é randomização, é isso? Assim, nesse caso, né, a gente não está aleatorizando, randomizando diretamente, a gente não está conduzindo um experimento, o que a gente está fazendo é tentar encontrar o que a gente chama, às vezes, de um experimento natural, né? Alguma coisa que acontece no mundo lá fora, sem controle, mas que meio que reproduz essa aleatoriedade, né? Então, o argumento que a gente faz é precisamente que, na prática, essa determinação de quem vai para o grupo de tratamento, né, entre aspas, versus o grupo de controle, é essencialmente aleatório, o que quer dizer que esses grupos são comparáveis e as diferenças que a gente observa, a gente pode atribuir a esse tratamento que o mundo colocou ali, né? Não fomos nós lá que aleatoriamente determinamos quem ia ganhar ou não, mas é exatamente tratando ou tentando reproduzir ou encontrar exemplos na realidade que aproximem esse método experimental, né? E, obviamente, existe dentro de economia hoje em dia muito espaço para métodos experimentais, de fato, né? As pessoas conduzirem experimentos controlados, mas uma outra alternativa é tentar encontrar esses experimentos naturais. Mas, de fato, o que existe hoje em dia é essa preocupação de tentar fazer essas afirmações causais, né? De tentar realmente o que a gente chama de identificar efeitos causais. E isso é boa parte do trabalho empírico e dessa realidade, acho que hoje, da profissão, que é muito mais empírica, talvez, do que há anos atrás. Professor, e na sua opinião, esse resultado que você encontrou, ele pode ser replicado para o Brasil, no sentido de que existe alguma comparação possível entre a relação na África e a relação do Brasil com o futebol? Você acha que isso é replicável? Olha, essa é uma excelente pergunta e uma pergunta que a gente sempre tem que fazer quando a gente encontra um resultado empírico, né? Porque todo resultado empírico vai ser obtido em algum contexto, né? Em algum país ou em algum momento ou em resposta a algum evento e por aí vai, né? Aí a gente sempre tem que se perguntar, bom, ainda que nós tenhamos o que a gente chama de validade interna, né, no sentido de estar, de fato, identificando um efeito causal dentro daquele contexto, será que nós temos a validade externa? Em que medida o que a gente está encontrando aqui pode ser aplicado em algum outro contexto? Então, no caso da sua pergunta, né, será que esse tipo de fenômeno se aplicaria ao Brasil? Eu acho que, de forma geral, intuitivamente falando, eu acho que o futebol tem um componente de identidade no Brasil que eu acho que é importante. Acho que, em alguma medida, né, às vezes eu falo, até meio que brincando, o Brasil, enquanto nação, né, é um país em que, basicamente, definido porque todo mundo fala a mesma língua, né, que é uma língua diferente da que os nossos vizinhos falam, e todo mundo torce para o mesmo time lá a cada 4 anos na Copa do Mundo, né? Acho que o futebol tem um pouco esse componente forte na identidade nacional. Agora, será que uma vitória da seleção no Brasil gera o mesmo efeito? Na verdade, o nosso estudo nos fornece alguns insumos para a gente pensar nisso. O que a gente encontra no nosso estudo é que vitórias ou conquistas inesperadas, né, uma classificação depois de muito tempo, ou uma classificação inédita, é o que realmente tem esse efeito. Quando você tem algo menos, mais rotineiro, você não vê o mesmo efeito. É quase, se a gente pensar no nosso experimento traduzido no Brasil, se classificar na última rodada das eliminatórias é quase que um fracasso, né? O Brasil tem que estar classificado lá muito antes, né? Então,
eu acho que exatamente esse experimento não geraria o mesmo efeito no Brasil, porque, vamos dizer, as expectativas são outras. Mas, se a gente pensar, adaptar a lição, acho que, para o contexto brasileiro, eu acho que é razoável a gente intuir que o futebol tem um papel importante na identidade nacional, também no caso brasileiro. Então, eu acho que é esse tipo de nuance que a gente tem que ser capaz de ter, né? A gente não pode transportar de uma forma acrítica um resultado que a gente encontra em um lugar para outros lugares, mas a gente pode usar e pensar e refletir quais são as condições que a gente acha num determinado contexto e se essas condições se reproduzem ou até que ponto essas condições se reproduzem num outro contexto. É porque, assim, o brasileiro, a impressão que eu tenho, ele é hipersensível ao futebol. Então, assim, ao mesmo tempo em que tem essa noção de identidade compartilhada socialmente, também é um assunto que traz muita animosidade entre as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo em que une, segrega. A reviravolta sentimental, ela é muito ampla, no sentido de que, tipo assim, se a gente é escalado, isso gera uma comoção. Mas qual é o momento dessa escala? Né? É no início, é no final, né? Ou seja, a gente é hipersensível ao futebol. Essa ideia de unidade, ela depende de um contexto, de várias coisas, assim, específicas, né? E muda muito rapidamente. É um sentimento de muita euforia e felicidade que, do nada, se converte em violência, né? Se converte em conflito. Vamos dizer, pensando de uma forma mais ampla, né? Acho que a lição maior é que o esporte, o futebol, no caso particularmente, ele tem esse impacto muito forte. E acho que, como você está dizendo, esse impacto pode ir em direções diferentes dependendo do contexto, né? E como você está falando, né, no caso do futebol, acho que tem essa dimensão de identidade nacional, etc., que tem um componente também de animosidade no sentido de ser em contraposição a um adversário externo, né? Você pensa nessas rivalidades, né? Brasil e Argentina, isso em todo lado existe, né? Na África você tem Nigéria contra a Gana e Egito contra a Argélia, etc. Por aí vai, né? E também tem essa dimensão dos clubes, né, que acho que talvez você tenha em mente falando nesse impacto da violência e tal, que a gente vê, né, quase que cotidianamente, infelizmente. Agora, se a gente pensar um pouquinho também, os clubes, eles também oferecem uma dimensão de unidade dentro do clube, por assim dizer, e até há um estudo recente que explora isso, até no contexto sul-americano, que você tem essas rivalidades clubísticas muito fortes, mostrando que, na verdade, o que acontece no futebol de clubes gera uma certa unidade, né, entre os torcedores de um dado clube, e isso tem um papel interessante porque essa identidade clubística, que, como a gente estava falando antes, é uma de múltiplas identidades, ela é, de certa forma, ortogonal, a gente diria, né? Ela não se alinha a outras identidades, como, por exemplo, de classe, ou de raça, ou de gênero, etc. Então, você tem pessoas que socialmente, de certa forma, pertencem a grupos muito distintos e que se veem unidas porque torcem pelo mesmo time. Se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, etc., todo mundo que torce pelo Flamengo, ou pelo Corinthians, ou pelo Grêmio, sente uma identidade em comum que tem um lado negativo, obviamente, como a gente vê na violência, etc., mas que pode ter um lado positivo de gerar ou de se contrapor, de certa forma, a outras identidades que às vezes podem ser até mais nocivas do ponto de vista de criar conflito social, entendeu? Então, como tudo, acho que na vida social a resposta é um pouco assim, depende, né? Depende do contexto, depende de uma série de coisas que podem ir, vamos dizer, para o bem ou para o mal, né? Então, acho que essa complexidade é o que o estudo da ciência social, da economia em particular, acho que nos ajuda a entender e, a partir daí, tentar pensar em como a gente pode fazer as coisas melhores, né?
Cara, muito interessante o que você falou, porque eu acabei de lembrar de um livro que eu li que chama A Linguagem da Destruição, que é um livro para tratar um pouco sobre a democracia no Brasil e entender um pouco o fenômeno do Bolsonaro. E a gente está conversando sobre futebol e, estranhamente, me veio à mente esse livro. Por quê? Porque nesse livro ele fala exatamente isso, sobre como o bolsonarismo ele é um fenômeno, na verdade, que atravessa várias identidades. Assim, por mais que a gente tente traçar um perfil, né, do bolsonarista, né, digamos assim, é um cara da classe média, é um cara do agronegócio, essas coisas também se comprovam, né? Você consegue ter esse perfil, mas o bolsonarismo ele não é um fenômeno exatamente de classe, de raça, de gênero. Ele atravessa, né, todas essas identidades. E isso é muito interessante, porque no final das contas é isso. Assim como os clubes de futebol, eles criam uma nova identidade, né, que faz a pessoa se sentir pertencente a alguma coisa, a algum movimento, e isso tem um poder gigantesco. Na política a gente vê algo similar. O bolsonarismo é mais um grupo que cria uma identidade, que cria um senso de pertencimento, e o poder disso é gigantesco, cara. Elegeu um presidente, marcou um país, né? Eu acho que o ponto amplo, de novo, para a gente tentar tirar lições desses fenômenos específicos, eu acho que o ponto aqui é que essa questão de identidade afeta muito a política. As pessoas criam identidades políticas, como você está falando, né? Identidades políticas, de certa forma, muitas vezes pegam carona em outras identidades vindas de outras dimensões. E acho que um ponto geral é que diferentes dimensões de identidade podem ser usadas para romper outras dimensões de identidade. Então, isso, de novo, pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Mas o fato é que isso ajuda a gente a ver exatamente isso, que todos nós temos múltiplas identidades que vêm de dimensões diferentes e que interagem entre si de formas que, às vezes, podem levar a resultados positivos, assim, do ponto de vista social, ou não, né? E entender como essas coisas interagem, o que pode afetar, em que situações, acho que é de suma importância realmente para pensar a vida social e pensar o que as políticas públicas podem fazer para, enfim, melhorar essa vida social. Obrigada, professor. Nossa última pergunta para o senhor é a seguinte. A gente sabe o tanto que é difícil fazer pesquisa nesse país e o tanto que pode ser difícil divulgar essas informações científicas de forma fidedigna, no sentido de que, às vezes, a gente tem uma pesquisa, a gente tem um resultado, e isso chega no público de forma distorcida, ou as pessoas se utilizam da nossa pesquisa para, enfim, para provar um ponto político. Isso é um problema grave, né? Principalmente na economia. A gente tem alguns exemplos, né, sobre politização da ciência. A pandemia foi uma grande politização da ciência, mas não só isso, né? Mas no sentido de que eu lembro que quando a gente viveu o governo Bolsonaro, tinha toda uma discussão sobre a MP da liberdade econômica, não sei se o senhor lembra, mas eles lançaram uma regressão que tentava, de uma certa forma, comprovar alguma validade estatística entre a MP, né, e o aumento do PIB. E esse estudo, para quem era economista, era muito grave, porque o estudo tinha o famoso viés de variável omitida. Ou seja, você não colocou a quantidade necessária de variáveis, enfim. Isso é um assunto antigo e tal. E isso nos conduz à seguinte pergunta. Como o senhor acha que a gente deveria divulgar esses resultados para o público em geral, né? Como a gente pode evitar a politização dos nossos resultados, dado que as pessoas não estão ligadas, como a gente, em formalidades estatísticas, enfim, como a gente pode mitigar esse tipo de situação? Eu acho que tem dois planos nos quais a gente tem que pensar nesse tipo de questão. Acho que, de fato, como você está falando, como tudo, né, todo tipo de informação que está disponível, ela pode ser usada para finalidades distintas, né? Então, o primeiro plano, por assim dizer, em que a gente tem que ter consciência disso, é, enquanto pesquisador, saber que isso é uma possibilidade e ter isso em mente na hora de pensar como é que os resultados vão ser divulgados, como é que você vai lidar com isso. Quer dizer, acho que não é uma coisa que um pesquisador deva se censurar, falar assim, não, então eu não posso divulgar isso porque isso vai ser mal usado. Não. O papel da ciência é procurar construir conhecimento científico
mas você não pode ser ingênuo, né? E falar assim, não, mas aí você só coloca o conhecimento lá e aí acabou, você não tem mais nenhum papel ali. E pensar como é que você vai tentar afetar esse debate público, né? Como é que você vai tentar minimizar o mau uso de o que quer que você esteja colocando nesse corpo de conhecimento ali, né? Então, acho que a primeira coisa é não ser ingênuo, nem se omitir diante disso, né? Não é uma coisa que você não pode se censurar, né? E falar, não vou pesquisar, não vou divulgar esse resultado, porque o que pode acontecer, mas tentar ser proativo, vamos dizer assim, na hora de interpretar aquilo da forma como você considera mais correta. Então, esse acho que é desse ponto de vista pessoal. E o segundo é um pouco, talvez, o que vocês estão fazendo, assim, um esforço de divulgação e de educação, por assim dizer, né? Acho que na acepção mais apropriada da palavra mesmo, que é você tentar tornar o maior número possível de pessoas o que eu gosto de chamar, às vezes, de consumidores sofisticados no sentido de ter interesse nesses assuntos. Exatamente, de ilustrados, vamos dizer assim, consumidores de evidência. Pessoas capazes de olhar para uma evidência talvez pouco persuasiva e falar, não, isso aqui não deveria afetar aqui a forma como eu enxergo essa determinada questão aqui. Então, essa evidência aqui não está boa, porque claramente tem alguma, como você falou, né, um viés de variável omitida, né, para usar um pouco de jargão, mas tem alguma outra coisa aqui que pode perfeitamente estar explicando essa relação estatística aqui, e esse argumento causal não é justificado aqui, né? E talvez aí pensar, que tipo de evidência seria mais persuasiva? E tentar avaliar as múltiplas afirmações que são feitas aí, supostamente baseadas em evidência, avaliar quais as que são persuasivas e quais as que não são. Então, acho que tem essas duas coisas. Você, enquanto pesquisador, ter consciência e ser proativo em relação a como que as suas ideias, os seus resultados vão ser processados no debate público, e, enquanto, vamos dizer, educador, talvez, tentar levar o maior número possível de pessoas essas ideias, essa metodologia, por exemplo, essa abordagem metodológica de como é que você pensa em evidência empírica e como é que você avalia se as suas opiniões devem ser afetadas ou não por aquilo que as pessoas estão dizendo ali. Fazer uma ponte, né, entre a academia e o público em geral. E, no caso, eu sempre advogo em favor disso, que a gente precisa fazer o brasileiro parar de achar a academia chata, né? Achar a ciência chata, achar a ciência prolixa, achar a ciência... assim, a coisa que eu mais vejo na graduação, e eu sou fruto disso também, eu não me tiro dessa equação, é que a gente faz o curso e aí a gente sai, se forma e nossa, graças a Deus, eu nunca mais vou pisar nessa universidade na minha vida, né? E é um trauma, assim, para muita gente a graduação é um trauma, né? A academia é um trauma, letra científica é um trauma. Então, assim, trazer essa discussão para a internet é muito fundamental, porque no fundo, se você não passou por uma educação científica, se você não estudou o mínimo de metodologia científica, né, você vai ser manipulado por quem tem esse conhecimento, né, e usa esse conhecimento de forma antiética, né? Eu acho que é isso, você quer, como em tudo, né, você quer ser um consumidor bem informado em relação a tudo, inclusive em relação à informação, né? E ao debate de políticas públicas. Agora, talvez para finalizar, eu diria assim que todo mundo que sai de uma graduação em economia com essa sensação de que foi um trauma e algo que não te ajudou a pensar o mundo, acho que cada pessoa que sai assim é um pequeno fracasso da educação universitária, e a gente tem que tentar mudar isso, porque eu acho que, particularmente em economia, assim, realmente não deveria ser assim, porque é um instrumento para você pensar o mundo, e quase todo mundo entra na universidade, né, querendo pensar o mundo e querendo ver as coisas de uma forma diferente. A economia é uma ferramenta extremamente poderosa para isso. Então, cada aluno que sai sem ver isso, eu acho que é um fracasso educacional, né? Então, a gente tem que realmente tentar repensar e ajustar, enquanto, né, educadores, o que a gente faz para que isso realmente não aconteça e para que as pessoas saiam falando assim, não,
por mais que pode sair falando assim, pô, não, foi difícil, foi intenso, mas realmente eu estou saindo aqui com uma outra lente aqui com a qual eu posso enxergar o mundo, e isso na verdade, muito legal. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aspirar. Muito obrigada, professor. Você disponibilizando o seu tempo para falar sobre isso com a gente e montar esse podcast faz parte desse processo. Então isso. Assim. Muito obrigada pelo seu tempo. O tempo é um bem valioso. A gente estuda economia, sabe? É verdade. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Até a próxima. Obrigado a vocês. Acho que é sempre um prazer ter essa oportunidade, exatamente para a gente tentar fazer a nossa pequena contribuição aí para tudo isso. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. E é isso, ouvintes. A gente se vê já no próximo episódio do Economia Mainstream.